A dopamina é muito famosa por sua associação ao prazer e à recompensa. Porém, ela é um neurotransmissor que tem muitas outras funções no nosso sistema nervoso e é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Se você quer saber quais são as 4 principais vias que a dopamina está envolvida, é só assistir esse vídeo até o final. O meu nome é Rafaela Rocha, eu sou professora e mestre em neurociências e hoje nós vamos falar da dopamina. Antes de começar, eu quero só falar que esses slides, eles são apenas uma parte bem pequena de uma aula que está disponível na comunidade do curso Estude Neuro Sem Neura. Então, se você tem interesse em assistir essa aula completa e as outras aulas que nós temos disponíveis por lá, confere o link aqui embaixo. Bom, o que é a dopamina? A dopamina, ela é um neurotransmissor. O que é um neurotransmissor? Aqui nós temos uma célula do sistema nervoso que é o neurônio. E os neurônios se comunicam com outros neurônios e outras células, principalmente através do que a gente chama de sinapse química. A sinapse nada mais é que a comunicação de um neurônio com outro ou um neurônio com outra célula. E como a sinapse ela é química, isso quer dizer que ela depende de uma substância química, de um mensageiro químico, para mandar a mensagem de um neurônio para o outro. E essa substância química, esse mensageiro químico, é o que a gente chama de neurotransmissores. Os neurotransmissores mais abundantes e comuns do nosso sistema nervoso são o glutamato, que é excitatório, e o GABA, que é inibitório. Esses neurotransmissores, que são mais abundantes, eles são produzidos em neurônios por todo o encéfalo. Já os outros neurotransmissores, como dopamina, serotonina, noradrenalina e vários outros, inclusive, eu já fiz um vídeo com uma visão geral dos neurotransmissores. Eu vou deixar esse vídeo no final desse para você poder assistir também. Eles são produzidos em regiões bem específicas. E no caso da dopamina, ela é produzida nesses 2 núcleos que estão localizados no mesencéfalo, que é uma parte do tronco encefálico. Então, essa região comprida é o tronco encefálico e ele é formado por mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui atrás a gente tem o cerebelo, aqui nós temos o diencéfalo e aqui nós temos o telencéfalo, que é parte do cérebro. Então, aqui no mesencéfalo nós temos esses 2 núcleos. Em azul nós temos a substância negra. Já esse rosa é o que a gente chama de área tegmental ventral, que também é outro núcleo produtor de dopamina. E como você pode ver, esses núcleos projetam os seus axônios. Então, lembrando que um núcleo é um conjunto de corpos de neurônios. Se você lembrar da estrutura do neurônio, a gente tem o corpo do neurônio e do corpo do neurônio sai o axônio para jogar esse neurotransmissor que aquele neurônio produz em outra região. Então, aqui está o corpo do neurônio e o axônio dele é projetado para outras regiões, que são as regiões com as quais ele vai se comunicar. Então, aqui nós temos a substância negra, que vai se comunicar com essas regiões, e aqui a área tegmental ventral. E nós temos também aqui no hipotálamo um pequeno núcleo que é também produtor de dopamina. O efeito da dopamina, assim como de outros neurotransmissores, ele depende principalmente do tipo de receptor. E lembrando que nós temos receptores de dopamina em todo o nosso corpo, não só no sistema nervoso. Então, nós temos receptores de dopamina nos vasos sanguíneos, no coração, nos rins, nas glândulas adrenais, no intestino. Então, a dopamina ela vai ser captada por esses receptores em todo o nosso corpo e, é claro, né, no sistema nervoso. Os receptores de dopamina, eles são todos metabotrópicos. O que isso quer dizer? Que eles têm um efeito mais lento quando a gente compara com os ionotrópicos, porém esse efeito, ele é potencializado, já que os receptores metabotrópicos, eles estão ligados a proteínas, que é o que a gente chama de proteína G. E essa proteína está ligada numa outra proteína, que está ligado num outro canal, que está ligado em outra coisa, e isso gera um efeito em cascata. Então, essa é a característica principal dos receptores metabotrópicos. Os receptores de dopamina, eles são divididos em 2 famílias. A família D1, que é formada pelos receptores D1 e D5, e a família D2, que é formada pelos receptores do tipo D2, D3 e D4. Os receptores da família D1, eles têm efeito excitatório. Já os receptores da família D2, eles têm efeito inibitório. E aqui vocês podem ver que algumas regiões, como o estriado, o núcleo accumbens, eles têm receptores tanto da família D1 quanto da família D2.
Por isso que quando a gente fala de efeitos de neurotransmissores, a gente não pode ser tão simplista de falar, tal neurotransmissor tem tal efeito. Não, depende de qual receptor ele tem. E às vezes uma mesma estrutura tem receptor excitatório e tem receptor inibitório. Então vai depender de que via aquela estrutura está recebendo aquele neurotransmissor. Então não é tão simples assim. Uma das vias de dopamina é chamada de via nigroestriatal, que é essa via amarelinha aqui na imagem. Esse nome nigroestriatal é justamente por causa da sua origem e do seu destino. Então, ela é originada aqui na substância negra, por isso nigro, e ela vai para o estriado, que é um dos núcleos da base. E esses núcleos da base, eles atuam principalmente no nosso controle motor. E a dopamina, ela vai participar dessas vias de controle motor. Nós temos a via direta e a via indireta. A via direta, ela está mais relacionada com o estímulo do movimento, a iniciação do movimento, enquanto a via indireta, ela atua principalmente na inibição de movimentos indesejados. Eu coloquei uma imagem aqui agora. Essa é uma imagem de um dos neuromapas que mostra a via direta dos núcleos da base. Então, de forma geral, só para você ter uma ideia de como funcionam essas vias, o estímulo sai do córtex motor, vai para o estriado vai se comunicar com o globo pálido interno, que manda a informação para o tálamo, e o tálamo é que vai mandar essa mensagem para o córtex motor para executar o movimento, o córtex motor primário. E a dopamina, ela vai atuar nessa via direta, intensificando, potencializando esse movimento, esse estímulo de movimento. Só para mostrar que a dopamina, ela atua nesse controle do movimento que é feito pelos núcleos da base através dessas vias direta e indireta. A segunda via que a dopamina participa é a via túbero-infundibular. Essa via tem origem no hipotálamo e essa dopamina vai ser liberada na pituitária ou hipófise. E essa via vai regular a secreção de prolactina. Então, aqui como se a gente tivesse dado um zoom naquela região, aqui o neurônio que produz dopamina, o corpo dele está lá no núcleo do hipotálamo e o axônio desce para liberar a dopamina na hipófise ou pituitária. E essa via é responsável por controlar a secreção de prolactina. E a prolactina, ela é um hormônio que está envolvido tanto na produção de leite materno, mas também em questões relacionadas à reprodução humana. A terceira via que a dopamina participa é a via mesolímbica, que eu acho que é a mais famosa. Essa via mesolímbica, ela tem origem na área tegmental ventral, que é esse núcleo aqui do mesencéfalo, e esses neurônios, eles são projetados para essa região, que é o núcleo accumbens. Porém, ela também vai ser enviada para outras regiões do sistema límbico, por isso mesolímbica. Então, ela vai para outras estruturas do sistema límbico e a principal função é a recompensa e a motivação. A motivação no nosso cérebro é quando a gente consegue visualizar uma recompensa de forma antecipada. Então, se eu sei que comer chocolate, por exemplo, é uma coisa que me dá prazer, se eu já visualizo essa recompensa de ser uma coisa gostosa, que eu vou ter um momento de prazer, isso faz eu ter motivação para sair de casa, ir até o supermercado e comprar um chocolate. Se não fosse esse prazer, eu não me levantaria, não sairia de casa para ir lá comprar esse chocolate. Ou um exemplo mais simples, imagine que você está deitado no sofá assistindo Netflix. Para você levantar, gastar energia para ir estudar, que é uma coisa cansativa, você só vai conseguir fazer isso se você consegue visualizar uma recompensa após essa atividade, após esse gasto energético, após esse esforço. E quando a gente fala de recompensa e motivação, prazer, a gente precisa falar de drogas. Então, drogas como opioides e anfetaminas, elas vão atuar justamente nessa via mesolímbica. Apesar dos opioides atuarem de forma dependente e independente da dopamina, a maioria das drogas, o que elas fazem é aumentar a disponibilidade de dopamina na fenda sináptica para que você fique motivado a usá-la novamente. E no caso da recompensa e motivação, imagine que pela primeira vez você come algo que você nunca comeu. E aí você não sabe, você não tem expectativa de que aquilo vai ser bom. Aí você come, você acha muito gostoso, você tem prazer. E imagine que você comeu essa coisa junto com uma certa pessoa, num determinado restaurante. E aí o seu cérebro, ele vai memorizar
aquela comida, com aquele prazer e aquela pessoa e aquele restaurante. A nossa memória, ela é guardada de forma associativa. Da próxima vez que você vê aquela pessoa ou que você passar na porta daquele restaurante, você vai se lembrar de tudo isso, daquele prazer que você sentiu, e aí você vai ter uma liberação de dopamina. Pra quê? Pra te motivar a entrar no restaurante e comer aquela comida de novo. A mesma coisa acontece com as drogas. Uma pessoa que usa drogas, geralmente ela usa num determinado círculo de pessoas ou num determinado ambiente, e aquilo ali funciona como sinais pro cérebro, como dicas pro cérebro, e aí quando ela vê aquela pessoa ou aquele lugar, ela tem uma liberação de dopamina que faz ela ter motivação para usar a droga novamente. Então, e essas drogas, como eu disse, atuam nesse circuito de dopamina, e o que elas fazem é estimular a liberação de dopamina ou inibir a recaptação de dopamina, fazendo com que a dopamina fique disponível ali por mais tempo, aumentando essa motivação para o uso daquela droga. E por fim, a via mesocortical. A via mesocortical, ela também tem origem na área tegmental ventral, só que esses neurônios, eles são enviados para o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma das regiões mais interessantes do nosso cérebro, porque ele é considerado a área do nosso pensamento. Então, o nosso raciocínio, o nosso planejamento, tomada de decisão, controle inibitório e várias outras funções, inclusive funções executivas, que eu também já falei no outro vídeo, todas elas são processadas lá no córtex pré-frontal. E a liberação de dopamina nessa região vai influenciar todas essas funções executivas. Então, a minha capacidade de planejar o futuro, de estabelecer metas, a minha tomada de decisão. Então, numa determinada situação, baseado no que eu tô vendo, no que eu tô sentindo, na minha memória, qual é a melhor opção de comportamento? Então, essa tomada de decisão depende da liberação de dopamina lá no córtex pré-frontal. O nosso controle inibitório, que é extremamente importante. Então, como o próprio nome fala, controle inibitório é a nossa capacidade de controlar e inibir comportamentos impulsivos, comportamentos indesejados. Então, se eu estou numa determinada situação, por mais que eu queira fazer alguma coisa que não é o ideal para aquela situação, eu preciso ser capaz de me controlar e inibir esse comportamento para que eu me comporte da maneira mais adequada. Então, essa capacidade de controlar o nosso comportamento também depende da liberação de dopamina lá no córtex pré-frontal a partir dessa via mesocortical. E outra função que eu não coloquei aqui, mas que também tem relação com essa via mesocortical, é a manutenção da nossa atenção. Então, para você ficar aqui assistindo um vídeo por determinado tempo, ou para você ficar um determinado tempo estudando, trabalhando de forma concentrada, focando toda a sua atenção numa determinada atividade por um período de tempo, essa capacidade de manter a sua atenção naquele estímulo também depende da liberação da dopamina no córtex pré-frontal. Flexibilidade cognitiva. Então, tem outro vídeo aqui no canal em que eu explico as funções executivas, e aí você pode ir lá conferir com mais detalhes cada uma dessas funções que dependem da dopamina. Então, dopamina não é só recompensa, não é só motivação, ela também participa do controle motor, do controle da liberação de prolactina, a própria recompensa, motivação e também as nossas funções executivas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Se sim, curte e compartilha esse vídeo para me ajudar com o crescimento do canal, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!